Vamos conhecer um pouco mais hoje nesse vídeo sobre os dados semi-estruturados e seus tipos, com alguns exemplos. Vai ser algo, algo muito legal para quem é da área de tecnologia, para quem conhece, né? E para quem não conhece também, para passar a conhecer e aprender. E se você acha que o conteúdo agrega valor, curta, compartilhe, ajude-nos a crescer. Lembro também que estamos no período de divulgação do Sudality Class, tá? Sobre SOCMINT, que é uma parte da ausente, só que são as fontes de dados abertas, mais precisamente em mídias sociais. A WP Educa está promovendo uma aula solidária e o destino dessa aula solidária vai ser para ah, as vítimas, né, das enchentes no Rio Grande do Sul, para ajudar no reparo. Bom, tá, o vídeo. Bom, vamos lá. Dados semi-estruturados. Quais são as características? Eles são parcialmente organizados, não tem uma, na verdade é um delimitador que vai organizá-los, tá? Mas não tão rigidamente, não é tão rígido quanto os dados estruturados, tá? Contém etiquetas, marcadores que vão identificá-lo. Como eu disse, um delimitador que vai identificar os campos e registro, mas eles não vai seguir uma estrutura fixa como uma tabela, por exemplo. São flexíveis em termos de formato e esse formato pode variar em estrutura entre documentos diferentes. A gente viu que nos relacionais eu defino um campo, né, que é uma coluna. Aquela coluna, ela sempre vai ser numérica, ou aquela coluna sempre vai ser um texto, tá? Nos semi-estruturados, ele é flexível com relação ao formato. Então, eu abri um delimitador, no conteúdo que eu abri dentro daquele delimitador, eu posso ter número, texto, tá? Eu posso variar os dados. Então, um exemplo, um exemplo de semi-estruturado, de dados semi-estruturados, seria o XML, Extensible Markup Language, tá? E daí nós temos o exemplo de um pedido de compra. Observem que eu tenho a tag de abertura pedido e a tag de fechamento pedido. Delimitador, a tag ID, fecha ID. Cliente, fecha cliente. Produtos, daí eu descrevo o produto, qual é o nome do produto, qual é o preço, tudo entre tags. Esse é o formato do XML. Ó, outro exemplo aqui, um exemplo mais bonitinho, mais organizado, de XML, de uma ordem de compra. Então, em azul, a tag ordem de compra barra ordem de compra, delimitando início e final da estrutura como um todo. Daí, em verde, número, verde claro, a data. Daí, abriu a tag cliente, os dados do cliente entre abre e fecha tags, delimitando minimamente a estrutura do dado. Mas, dentro daquele conteúdo entre as tags, eu posso ter números, textos e números simultaneamente, tá? É nesse sentido que o dado semi-estruturado é organizado, ele tem uma organização mínima. O JSON, JavaScript Object Notation, que é um objeto, por exemplo, os dados de um usuário. Qual que é o delimitador no JSON? A chave, tá? Então, abri chaves, fechei chaves, entre aspas, ID, qual que é a ID? O nome. Observem que o principal delimitador que vai organizar a sequência desses dados é o quê? Quais são os delimitadores? Os símbolos aqui. Abre chave, fecha chave. O conteúdo mínimo, vamos dizer assim. Há aspas, né? Campo ID está entre aspas, campo nome entre aspas, tá? E observem, olha o campo composto aqui num banco de dados relacional, um atributo composto, telefones. O que que vai delimitar
dentro da estrutura, não é a chave? Não, não é a chave, aqui é o colchete. Daí, dentro da estrutura telefônica, eu delimitei com colchete, eu tenho o tipo do telefone, se é residencial, se é celular, se ele é comercial, e um número do telefone, tá? Outro exemplo, dados de um produto em um e-commerce, eu vou ter o delimitador da abre-chave, produto ID, nome, preço, especificações desse produto. Eu abri um novo símbolo de chave. Então, o principal delimitador, no caso do JSON, do JavaScript Object Notation, é o quê? É a própria chave, tá? YAML, Anti-Merkle Language, que é um formato, um exemplo muito usado em aplicativos. Então, app, meu aplicativo, a versão, as configurações, o database, a, onde está hospedado, no caso, localhost, porta, user, ou seja, o que que eu tenho aqui de organização mínima? O nome, dois pontos. O delimitador é o dois pontos. Então, campo e o conteúdo. Campo, conteúdo, campo. É bem simples. Basicamente, no YAML, essa é a estrutura. CSV. CSV, Comma Separated Values, né? Valores separados por vírgula. Daí um exemplo. É semi-estruturado também. Exemplos, data, vírgula. Produto ID, quantidade e preço total. Observem que o principal delimitador que separa esses dados, que vai dar um mínimo de organização para a classificação, para conseguir classificá-lo de uma forma mais fácil, é a vírgula. Arquivos de log. Arquivos de log num servidor web. É o dois pontos que vai ser determinante também, né? O espaço, ó. Então, eu tenho data, espaço, daí a hora, minuto, segundo. Ah, na verdade, é o espaço, o arquivo de log, que vai ser o delimitador, tá? Ele é o delimitador para saber diferenciar, fazer a classificação das, da string, por exemplo, ou de uma cadeia de caractere. O Markdown. Markdown é um exemplo de uma documentação técnica, um dado semi-estruturado também. Qual que é o principal delimitador no caso do Markdown? A hashtag, o sustenido ou cerquilha, como queiram chamar. Por exemplo, uma hashtag designa um título, duas hashtags, um subtítulo, e por aí vai, tá? OWL e RDF. OWL é o Web Ontology Language, tá? E o RDF é Search Descriptions Framework. Ambos são usados na parte de web semântica, semântica web. Tim Berners-Lee criou o RDF. Ele é uma estrutura, ele é muito parecido, é baseado em XML, né? Por isso que ele é muito parecido com XML. E ele utiliza tripletas, tá? Na tag, eu vou ter sujeito, predicado e o objeto para informar sobre aquele conteúdo, tá? Um exemplo, ó. O que que é a tripleta? RDF, RDF, XML, NS, RDF e toda, toda a sequência onde ele se encontra. Daí, a terceira tripleta, XML, NS, dois pontos, F ou AF e o endereço, tá? Então, o RDF, o XML do RDF, ele vai ter sempre três, três itens, vamos dizer assim, que vão identificar. Ó, primeiro, segundo, tá? No de abertura fica claro, ó. Primeiro, RDF, dois pontos, RDF, segundo e terceiro, antes de fechar a tag, certo? A Web Ontology também. A Web Ontology eu também tenho a mesma estrutura, só que eu tenho a palavra, a organização OWL para descrever, tá? Quais são as características dos dados semi-estruturados? Eles são mais flexíveis, a flexibilidade. E onde eles são usados? Para interoperabilidade, tá? A RDF e o OWL, por estarem linkados e vinculados à web semântica desde o início, eles são muito utilizados para interoperabilidade dos dados, para trafegar, fazer a comunicação entre as camadas, tá?
extensibilidade, a consulta e a inferência, tá? E essas são as principais características. Daí, se você gostou, deixe seu like, curta, compartilhe, comenta, sugira novos temas, tá? Os temas sempre estão voltados ao conteúdo de tecnologia, dos quais eu estudo, dos quais eu gosto e tenho maior aderência e domínio. Gratidão pela paciência, gratidão por estar aqui, por assistir, por ajudar esse canal a crescer e a difundir conhecimento. Até a próxima.